Eu gostaria de pedir permissão aos meus irmãos para só voltar a esse texto na minha conclusão. E o meu desejo é de trazer à sua memória esclarecida uma síntese da vida deste homem, o apóstolo Paulo. E à medida que nós formos olhando a sua vida, extraindo daí lições e exemplos dignos de serem imitados. Todos nós concordamos que Paulo foi certamente o maior evangelista, o maior pastor, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Todos nós concordamos que Paulo foi o escritor mais relevante do Novo Testamento. Todos nós concordamos que não há nenhum personagem na história da humanidade que tenha influência mais sólida, mais profunda do que o apóstolo Paulo na cultura ocidental. Nós sabemos que este homem que morre sozinho, que morre pobre, abandonado, degolado, é mais conhecido e mais influente na história da humanidade do que todos os Césares juntos. Quem é este homem? Quais são suas marcas? O que nós podemos aprender com ele? Eu gostaria então que nós pudéssemos caminhar um pouquinho na sua biografia. À luz de Filipenses capítulo 3, versículos 3 a 5, sabemos que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era uma espécie de judeu puro sangue. Seus pais eram judeus. E ele nasceu, conforme Atos 22, versículo 3, em Tarso, da Cilícia, região importante. Consequentemente, ele era um cidadão romano. E ainda muito moço, muito jovem, ele foi enviado por seus pais para a cidade de Jerusalém, onde morava sua irmã, para aprender aos pés do grande mestre Gamaliel e tornar-se um líder do judaísmo, um rabino judaico. E ele mesmo testemunha que, dentre os seus pares e dos da sua idade, ele se destacou e se transformou num homem erudito, num enciclopedista, diríamos, poliglota, que trafegava com grande desenvoltura pelos corredores do saber humano. Quando ele chegou em Atenas, a capital intelectual do mundo, a terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, ele discute com os filósofos epicureus e estoicos. Ele cita os seus pensadores. Quando ele escreve a carta a Tito, ele cita Epimênides, um filósofo do 6º século a.C. Era um homem de uma cultura invejável, de uma cultura enciclopédica. Era um homem extraordinário. Mas fato curioso é que, na mesma medida em que Saulo crescia e se fortalecia, se tornava um prodígio dentro do judaísmo em Jerusalém, um outro rabino também crescia na Palestina. Não na decantada Jerusalém, não aos pés de um grande mestre como Gamaliel, mas crescia na pobre, desprezada e esquecida cidade de Nazaré, na Galileia, chamada Galileia dos gentios. Não crescia aos pés de um grande mestre, mas numa carpintaria, depois de nascer numa estrebaria. E este rabino da Galileia, este carpinteiro de Nazaré, aos 30 anos de idade, vai ao Jordão, é batizado por João Batista, dá início ao seu ministério. E a Bíblia diz que ele pregava não como os escribas e fariseus, mas pregava como quem tem autoridade. Ele pregava aos ouvidos e aos olhos, porque os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mudos falavam, os surdos ouviam e os mortos eram ressuscitados. E as multidões o seguiam. Isso desperta ciúmes e inveja no sinédrio judaico.
E os fariseus e os escribas começam a vigiá-lo, a policiar seus passos, a investigar sua vida, por não encontrarem qualquer senão no seu caráter, contratam testemunhas falsas para acusá-lo. Prendem-no, acusam-no, condenam-no, e por aprovação do poder romano, pregam Jesus numa cruz.